Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 15 e hoje nós vamos ver o capítulo 8. Como eu tenho feito, né, a gente tem dividido normalmente em duas partes. Como esse capítulo 8 é um pouquinho menor, é um capítulo mais curto, nós vamos ver no único encontro, certo, gente? Hoje a gente já vai concluí-lo. Ele é um capítulo que eu considero fundamental, né, assim, dentro dessas temáticas sobre comunicação que ele traz, que é a gratidão, nós expressarmos gratidão pelas pessoas que se dispõem a nos ouvir. O título do capítulo é o seguinte: devemos expressar gratidão a nossos ouvintes. Eu acho esse tema super bacana, extremamente importante, e quando a gente internaliza essa grande verdade, que é o privilégio de ser ouvido, a nossa vida ela vai para um outro patamar de consciência. Porque a gente tem que ter sempre isso em mente, gente, que quando a gente é ouvido, a outra pessoa ela está dando uma parte do tempo de sua própria vida para nos ouvir, né, para se dedicar a nós. E isso, gente, não tem dinheiro no mundo que pague, né, porque a nossa vida é a nossa maior dádiva, é o nosso maior bem. Então, se você passa parte do seu tempo ouvindo uma pessoa, mostra o quão você está inteiramente, naquele momento, dispondo a sua vida para ela. Percebe como isso é profundo? As pessoas às vezes passam a vida inteira com dificuldade de compreender algo que é tão simples e ao mesmo tempo tão impactante, né? Então nós vamos falar bastante sobre isso hoje. E esse capítulo ele é bem bacana porque o John Powell ele tem essa questão dos diálogos, né? E nesse capítulo em específico ele traz um diálogo bem bacana que ele teve com a sua própria mãe, né? Então mais pro final do capítulo, né, vai ser um pouco mais de leitura, né? Ele traz um diálogo super bacana que ele teve com a mãe dele. E aí ele mostra o quanto é bacana você ser transparente, você ser sincero, né? Então nós vamos navegar nesse universo hoje da gratidão, tá certo, gente? Antes de começar, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal e a dar um joinha no vídeo. É super importante esse joinha, gente, porque é dessa forma que o canal pode crescer e atingir cada vez mais pessoas, principalmente aquelas que estão pesquisando temáticas voltadas para a comunicação interpessoal principalmente, que é o cerne dessa obra. Então eu peço essa gentileza a vocês de dar um joinha, um like no vídeo, porque dessa forma vocês vão estar ajudando imensamente esse canal a crescer e esses estudos a chegarem para mais pessoas, tá ok? Lá no Instagram, que é o Isaías Costa 14, né, eu coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser assistir. É uma forma de expandir, né, esses estudos, chegar para mais pessoas. Muita gente tem acompanhado por lá, né? Vai ser uma alegria contar com a presença de vocês, né? Quem ainda não me segue por lá, convido que me sigam. Além desses vídeos, todos os dias eu posto frases, pensamentos, textos meus, sempre voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia, essas temáticas que eu abordo aqui nesses estudos, tá ok? Ou então pelo podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu tenho nessas duas plataformas, vocês podem ouvir, né? Muita gente prefere só ouvir, então vocês têm essa possibilidade. E lá o legal é que você pode fazer inclusive download de todos esses estudos e ouvir quando e onde quiser, mesmo quando não tiver internet. Essa é para mim a maior vantagem do podcast, que você pode ouvir a qualquer momento, mesmo sem o acesso à internet, tá ok? Então vamos lá, a gente começa esse capítulo 8, né, que fala sobre a gratidão aos nossos ouvintes, das pessoas que se dispõem a nos ouvir. Ele começa dizendo o seguinte: a comunicação é uma livre troca de dádivas. O falante doa a dádiva de si através da autorrevelação. O ouvinte recebe a dádiva com mãos gentis e compreensivas. Essa reação do ouvinte já é, em si, uma dádiva. É uma dádiva tão encorajadora e tranquilizadora que merece alguma expressão de gratidão. Ou seja, dádiva, eu até já falei sobre isso, gente, que dádiva é sinônimo de dom e dom é sinônimo de presente. Ou seja, é o momento presente da pessoa, o aqui e agora da pessoa, que ela está doando, né, como um dom, como um presente, como uma dádiva
para você. Percebe como isso é profundo? Então você ser ouvido, a meu ver, é uma das maiores dádivas que existe. É um privilégio imenso você ser ouvido. É por isso que eu sempre agradeço a vocês que estejam acompanhando esses estudos, porque para mim é uma honra ser ouvido por vocês, entende? Isso é algo que, se todas as pessoas, a humanidade como um todo, internalizasse, a gente teria muito mais respeito mútuo. Nós respeitaríamos muito mais uns aos outros, entende? Isso aqui é o começo de tudo, né? A partir daí, se você começar a compreender, né, que essa é a grande verdade, maravilha, você está no caminho certo, tá ok? Há uma teoria bastante comprovada chamada reforço positivo da conduta. De acordo com essa teoria, se uma pessoa recebe de alguma forma agradecimentos ou recompensas por determinado comportamento, tenderá a repetir esse comportamento. Infelizmente, ignoramos essa regra de conduta com muita frequência. Aceitamos as coisas com muita naturalidade, quase sempre. Considero natural você ouvir enquanto eu falo. Afinal de contas, meu raciocínio é apenas uma questão de educação. Assim, por que deveria agradecer explicitamente? Não era o mínimo que você podia fazer? Aqui, gente, é tão interessante que ele coloca esses questionamentos, porque infelizmente muita gente se faz esse questionamento. Elas não fazem ideia do quão grandioso é você estar 100% presente para ouvir alguém que esteja falando. Não é todo mundo que consegue isso. Eu até já falei algumas vezes, principalmente no outro estudo que eu fiz, do livro do Poder do Agora, que todos nós no mundo de hoje, esse mundo caótico que a gente vive, você ser assim meio psicólogo, eu penso ser algo fundamental. As pessoas, elas deveriam, assim, pelo menos o básico, assim, estudar psicologia, autoconhecimento, né, as relações humanas, ter o mínimo possível desse conhecimento para poder você ter empatia, né, você conseguir se conectar verdadeiramente nas comunicações. Tem muitas pessoas que nunca buscam isso, então se fazem esse tipo de questionamento. Poxa, não era o mínimo que você podia fazer? Nada disso. A pessoa está 100% ali para lhe ouvir, mostra que ela tem assim, bastante inteligência emocional, eu diria, né? As pessoas que não têm inteligência emocional, elas ouvem de qualquer jeito, elas, assim, como se diz popularmente, entra por um ouvido e sai pelo outro, não dá importância real ao que a outra pessoa está querendo lhe dizer, sabe? Então aqui o que ele está colocando é muito profundo, e às vezes as pessoas, elas colocam como sendo algo banal, sendo que não tem nada de banal, tá ok? Continuando. Creio que a questão não considera as implicações contidas na dádiva de escutar. Analisemos essa dádiva do verdadeiro ouvinte. Quando você me ouve, a primeira coisa que deve fazer é pôr a sua própria vida de lado, a fim de me dedicar o tempo de que preciso. Sei por experiência que isso nem sempre é fácil. Por exemplo, por algum misterioso impulso interior, estou sempre disposto a produzir. Como resultado, sempre tenho uma agenda diária, uma relação minuciosa do que pretendo fazer em determinado dia. Quando alguém bate à porta, o meu primeiro impulso é pensar: quem é agora e quanto tempo vai me demorar para que eu atenda essa pessoa? Esse tipo de questionamento todos nós nos fazemos. Quando alguém chega na nossa casa, por exemplo, a gente já fica logo pensando: será que essa pessoa vai ser breve? Será que ela vai demorar? Será que ela vai passar o dia todo? Todos nós, em algum nível, a gente faz esse tipo de questionamento. A minha mente está geralmente toda envolvida em algum projeto e tenho de soltar os meus tentáculos mentais um a um. Minha vontade é quase sempre tentada a terminar o projeto em que eu estou trabalhando, ou seja, ele fica pensando em terminar o que está fazendo para só depois dar atenção para a pessoa que bateu na sua porta. Geralmente o meu entusiasmo é grande, então alguém entra e pergunta se tem um tempinho. O visitante diz que algo o está aborrecendo e que gostaria de poder conversar sobre isso comigo. Com bastante relutância, embora de bom grado, ponho de lado a minha agenda e dedico a minha mente, minha vontade e meu entusiasmo às preocupações do outro, longe das minhas.
Ou seja, aqui ele coloca o cotidiano, gente, de uma forma bastante direta e simples. Né? Você está nas suas atividades, você está trabalhando e alguém vem e quer um pouquinho do seu tempo, né? Que você dispõe um pouco do seu tempo para ajudá-la, né? Para fazer algum favor, alguma coisa, ou simplesmente só para ouvir. Né? E nem todo mundo tem essa disponibilidade. Muitas pessoas elas não conseguem nem mesmo assim fazer um esforço pessoal para isso. Então, assim, o que ele está colocando aqui, o John Paul, de forma bastante simples e objetiva, é que a gente precisa pelo menos, né, fazer um certo esforço de sair do nosso mundinho, né, de sair da nossa visão muito egocêntrica para dar, né, um pouquinho desse nosso tempo, né, de dedicação para o outro. Isso aqui é uma chave de mudança, gente, incrível. Você colocando isso na sua vida, você vai ver o quanto a sua vida vai enriquecer, de verdade. Não estou falando enriquecer em termos de dinheiro, eu estou falando enriquecer em valores, em princípios. Isso aqui é muito bacana. Continuando. Talvez isso seja um pouco dramático, mas todo bom ouvinte faz exatamente isso em prol do falante. O ouvinte põe de lado a sua própria vida e dá ao falante aquilo de que mais precisa, o incentivo de alguém que se importa. Isso aqui é maravilhoso, é o incentivo de alguém que se importa. Ou seja, se você para o que está fazendo e fica 100% ouvidos, né, 100% presente, a outra pessoa ela vai certamente lhe agradecer por isso, né, porque ela vai perceber a sua dedicação e o seu incentivo, entende? Às vezes penso em termos do espaço físico. O ouvinte desocupa um lugar em sua vida para o falante ocupar, sentar-se e espalhar as peças de um quebra-cabeças pessoal. O ouvinte tem de arrumar lugar para o falante. Um bom ouvinte não é simplesmente um cordeiro sacrificial que busca o auto-sacrifício. O bom ouvinte deseja realmente saber quem o falante é. Muitas vezes nos queixamos. Ninguém quer realmente me escutar, nem a meus problemas. Ninguém se importa realmente. Aqui nessa fala, todos nós em algum momento já falamos algo assim, ou semelhante a isso. Aqui tem até uma certa dose, gente, de assim, vitimismo, né, de assim, baixa autoestima, né, porque todos nós somos importantes em alguma medida para alguém ou para muitas pessoas. Então, quando a gente fala que ninguém se importa, ninguém quer saber sobre como eu estou, sobre meus problemas, isso é um engano. Porque você está se menosprezando ao falar esse tipo de coisa. A grande questão é a gente não ser tomado pelo vitimismo. Nós não sermos apenas reclamações e tristezas e melancolias, mas a gente ser também alegria, ser amparo para os outros. Né? Todos nós temos alegrias, tristezas, né? Euforias, a gente tem vários sentimentos que nos rondam e que tá tudo certo. Às vezes a gente sente tristeza, e aí aqui o que ele está colocando é isso, às vezes a gente fica morrendo de receios, né, de falar, né, sobre quem nós somos, aquilo que está passando por nós, porque a gente pensa que ninguém vai dar valor, ninguém vai nos ouvir. Isso é a humanidade, gente. Eu acho isso muito importante ser colocado, porque é aí que está a questão das máscaras, entende? Das máscaras e dos papéis. As pessoas querem sempre pousar de pessoas equilibradas, lindas, maravilhosas, que estão sempre bem, né? Tem até uma música, eu lembrei de uma música do Renato Russo, que ele fala isso, né? Queria ser como os outros que fingem estar sempre bem, né? Tem, tipo assim, a nossa sociedade ela prega isso, que você finja estar sempre bem. Só que isso é uma falsidade, isso é uma máscara. É você vestir essa máscara da pessoa que finge estar sempre bem. E aqui o que ele está colocando é de uma forma bastante direta que a gente pare com isso, né? Que a gente seja sincero, transparente e a gente não tenha medo de revelar os nossos sentimentos, de revelar quando está triste, quando está com raiva, né? Quando está sentindo ciúme, ou mágoa, ressentimento, seja lá qual for o sentimento negativo. Quando a gente revela, quando a gente sabe que sente tudo isso, nós estamos num caminho de crescimento verdadeiro, no crescimento interior, certo? Na verdade, os bons ouvintes importam-se o bastante para afastarem-se dos seus próprios interesses, ignorarem os seus próprios
prazos e dirigirem toda a atenção a nós e aos nossos interesses. Importam-se o bastante para querer saber quem somos e devemos ser explicitamente gratos por isso. Obrigado por desviar-se dos seus próprios, das suas próprias necessidades e dos seus interesses. Obrigado por querer saber quem sou realmente. Partilhar com você os meus espaços interiores, sem dúvida, facilitou muitas coisas para mim. Ou seja, aqui ele está colocando como sendo o discurso de agradecimento. É claro que você vai fazer com as suas palavras. Né? Como eu comentei já várias vezes que esse livro ele é escrito como se fosse tipo um diálogo. Né? E aqui é como se fosse a fala de agradecimento da pessoa. Obrigado por você estar dispondo do seu tempo precioso para me ouvir. Entende? Além dessa dádiva, um bom ouvinte me dá a liberdade de ser quem eu sou. É-me quase penoso saber que você é diferente de mim. Meus pensamentos não são os seus e os seus não são os meus. Os meus medos não são os seus. Minhas preocupações podem não encontrar eco em você. As coisas que provocam raiva e ressentimento em mim podem bem ser as coisas que você enfrenta sem a menor dificuldade. E contudo, você me dá a liberdade de ser diferente, de temer o que você não teme, de me preocupar com o que não lhe causaria preocupação alguma e de sentir ressentimento por pessoas das quais você teria apenas pena. Ou seja, aqui o que ele está colocando, gente, é uma visão tão terapêutica. Eu acho isso aqui maravilhoso. Eu até já comentei em outros estudos o quão importante é você ouvir, né, sem ficar dando pitaco. O que ele está colocando aqui é tipo isso, né? Você ouvir e simplesmente ouvir, né? Sem ficar dando pitaco, sem dizer o que é o certo, o que é o errado para outra pessoa, porque isso é extremamente relativo. O que você pensa ser o certo, para você pode ser o que o outro pensa ser errado, e a coisa vai longe por aí. Né? Ou seja, aquilo que para você pode ser uma bobeira, algo muito fácil de superar, para o outro pode ser como uma avalanche, extremamente complicado, entende? Então, aqui eu dou até um alerta, né, para os terapeutas, né, principalmente para quem está começando, né, na área da psicologia, né, da psicanálise ou das terapias holísticas, quem trabalha com isso, de simplesmente ouvir, né, sem ficar dando pitaco, né, porque o problema do outro você não tem ideia do que ele viveu lá para trás, para ter os traumas que tem, as dificuldades que tem, os medos que tem. Então, aquilo que para você pode parecer a coisa mais boba do mundo, para o outro pode ser algo assim gigantesco. Então, aqui é o que ele está colocando. O medo do outro é diferente do seu, né? O receio do outro é diferente do seu, a raiva que ele tem é diferente da sua. E aí, dessa forma, quando a gente acolhe, quando a gente sabe ouvir, as relações elas mudam e as conexões elas são muito mais profundas, certo, gente? Então fica essa dica, principalmente para quem é terapeuta, você nunca ficar achando que o problema do outro é uma coisa pequena, é alguma coisa que ele está colocando peso demais, exagerando demais, porque você não conhece a realidade pregressa da outra pessoa. Esse é o grande lance, você saber o que ela viveu lá para trás, que fez com que ela tivesse os medos que tem, as raivas que tem, né, os ressentimentos que tem. Esse é o caminho para você ser um grande terapeuta, né, um grande psicólogo ou psicanalista, seja lá qual for a área terapêutica que você seguir, tá ok? Um bom ouvinte nos oferece até mais do que a aceitação das nossas diferenças. O bom ouvinte procura sentir a nosso modo, seja o que for que estejamos partilhando. O bom ouvinte esforça-se por entrar dentro de nós, ver com nossos olhos, sentir nossos medos, reviver conosco nossas reações. O bom ouvinte diz apenas sim, é claro, ou percebo, e imediatamente nos sentimos compreendidos. Ou seja, o que ele está falando aqui? É o olhar de empatia. É você se colocar no lugar do outro, tentando sentir o que o outro está sentindo. Essa é a verdadeira conexão, essa é uma conexão honesta e profunda, certo? Tenho certeza de que você, como eu, já disse alguma vez a um ouvinte: não espero nem preciso que você concorde comigo, apenas tente entender a mim e de onde eu venho.
Ou seja, você não quer que a pessoa fique dando pitaco, né? Sempre que você fala esse tipo de frase, é porque você não quer que a pessoa fique dando pitaco, fique dizendo pra você o que fazer. Muitas vezes você só quer que ela lhe escute, só isso, né? Eu até já comentei isso aqui também, que muitas vezes uma sessão terapêutica, seja no psicólogo, no psicanalista, no terapeuta holístico, a outra pessoa, a pessoa que vai, né, para a consulta, ela passa 50 minutos só falando, falando, falando e você praticamente nem abre a boca. Mas ali o processo de cura, ele está acontecendo, porque a pessoa está precisando colocar para fora aquilo ali. E ela, não, na realidade, no primeiro momento, ela nem quer que você fique dizendo o que fazer. Ela simplesmente quer colocar para fora todo aquele excesso. Isso é muito fundamental que a gente entenda. Né? Que você ficar dando pitaco e dizendo, interrompendo a pessoa enquanto ela está nesse processo, não é o melhor caminho. Muito pelo contrário, é pior. Porque a pessoa ela não vai sentir essa confiança que ela gostaria ao contactar você, ao se abrir com você. Tá ok? O bom ouvinte nos oferece essa dádiva de empatia que nos assegura que não estamos sós. Esta dádiva de sair de si e de alguma forma permanecer conosco é uma dádiva muito preciosa. Seria um sério descuido omitir uma expressão de gratidão. Ou seja, quando você se coloca 100% para ouvir a outra pessoa, automaticamente ela vai se sentir grata e ela vai expressar essa gratidão, no mínimo como muito obrigado, sabe? A outra coisa que uma expressão de gratidão consegue esclarecer. Quando eu lhe agradeço por me ouvir, implicitamente esclareço que isso era tudo o que eu estava pedindo. Foi o que eu comentei agora há pouco. Às vezes a pessoa ela não quer conselhos, ela não quer que você diga faça isso, faça aquilo. A única coisa que ela quer é ser ouvida, só isso. Eu não o estava convidando a resolver os meus problemas. Isso seria imaturo da minha parte. Eu não estava querendo manipulá-lo por meio de alguma sutil acusação, nem submetê-lo a julgamento, nem mesmo o estava desafiando para avaliar o meu partilhar. Ou seja, a pessoa simplesmente queria falar, queria compartilhar os seus sentimentos. Estava somente lhe pedindo a grande dádiva de colocar de lado a sua vida e o seu trabalho por algum tempo e partilhar comigo o interesse pessoal. Estava lhe pedindo a dádiva de me deixar ser diferente. Estava lhe pedindo a dádiva de aceitar-me na posição em que eu estou agora. Uma simples palavra de gratidão diz tudo isso. Falo saber que agradeço as muitas dádivas envolvidas em sua dádiva ao me ouvir. Ao mesmo tempo, minha gratidão faz-me lembrar que você não é uma coisa a ser usada e nem uma pessoa a ser persuadida. Ou seja, aqui ele está colocando isso, que quando ela se dirige a você para que assim falar daquilo que está sentindo, não é para manipular, não é para persuadir, não é para nada disso. É exatamente porque confia e porque se sente acolhida. Percebe como é diferente? Tem muitas pessoas que interpretam errado, pensam que é para manipular, para persuadir, ou então para se colocar como coitadinha. Não é bem assim. Vai depender muito de como que você interpreta. Aqui ele traz uma interpretação super lúcida, né, e que a gente consiga colocar essa lucidez na nossa vida, tá ok? Lembro-me de uma ocasião em minha vida quando eu sentia um vago ressentimento em relação à minha mãe. Eu não sabia ao certo sobre o que era realmente o ressentimento, mas sabia que existia sim. Eu me importava, eu me impacientava e criticava intimamente quase tudo o que ela dizia ou fazia. Eu sabia que tinha de haver algum ressentimento latente e mais profundo. Ao explorar as raízes ocultas dos meus sentimentos, finalmente eu descobri a origem do meu ressentimento. Assim perguntei à minha mãe se podíamos conversar. Ótimo, ela respondeu. Estou querendo ouvir tudo sobre o que você anda fazendo. Ouvi dizer que o seu nome saiu no jornal. Ou seja, ela falou de forma bem corriqueira, né? Bem assim, superficial no primeiro momento, né?
de querer saber como é que estava a vida dele, como é que estava o seu trabalho, suas pesquisas, seus livros e por aí vai. Quando nos acomodamos na cozinha, fiz-lhe um resumo de tudo o que sabia sobre o problema de semântica. Nunca ouvimos com plena acuidade o que a outra pessoa está dizendo. Reforcei o ponto com um par de exemplos. Eu posso dizer a uma mulher que ela é doce e ela considerar isso um cumprimento e me agradecer. Eu posso dizer a outra mulher que ela é doce e ela ouvir isso como algo desagradável. Para ela, doce pode significar pegajosa, melosa ou piegas. Ela ficará arrepiada ao ser chamada de doce. Bem legal esse exemplo, né? Isso aqui é super bacana, né? Porque tem pessoas que realmente acham piegas, acham chato até você chamar de doce. Pior às vezes do que doce é docinho, né? Tem gente que chama o outro de docinho. Eu até já uma vez escrevi um texto sobre isso, né? Tenha cuidado com aquelas pessoas que falam tudo no diminutivo, né? Docinho, benzinho, amorzinho. Às vezes isso soa com muita falsidade, né? E cabe a nós termos percepção, né? Desenvolvermos a nossa intuição para saber quando algo é sincero, quando algo é verdadeiro e quando algo é falso, é para você fingir ser quem você não é. Ou seja, tudo depende da forma com que você fala, né? Da sua entonação, né? Da intenção, né? Por trás de cada fala. E aí cabe a cada um perceber, né? O que a pessoa está querendo transmitir ao falar do jeito que fala, utilizando as palavras que utiliza. Isso aqui é super amplo, viu, gente? Aqui se eu fosse aprofundar essas questões, eu passaria horas e horas falando sobre isso. Porque isso aqui está dentro da PNL. Essa questão das palavras utilizadas, a entonação, a intenção, tudo isso são estudos que a gente aprofunda na PNL, tá ok? Um segundo exemplo. Posso dizer a uma criança que não brinque na rua, e ela perceberá que eu me importo com ela. Mas pode ser que, se eu disser ao seu irmão gêmeo exatamente a mesma coisa, ele terá certeza de que eu não gosto dele ou eu não quero que ele se divirta. As pessoas nunca ouvem exatamente o que dizemos. O importante não é o que dizemos, mas sim o que elas ouvem. Essa frase aqui é uma frase-chave, viu, gente? O importante não é o que dizemos, mas o que elas ouvem. Esse segundo exemplo eu acho super bacana porque a gente pode, inclusive, até contextualizar com o nosso momento atual, né? Se você diz para uma criança hoje em dia, vá brincar na rua, isso vai ser visto como uma irresponsabilidade, percebe? Porque nós estamos vivendo num momento que o coronavírus está por todos os lugares, está em todos os cantos. E se você não tiver cuidado, né, principalmente se você estiver sem máscara, você pode estar muito sujeito a pegar esse vírus. Então, se você fala para uma criança, vá brincar na rua, isso é irresponsabilidade. E se você disser, fique em casa, você está sendo super amoroso, super cuidadoso para com ela, percebe? Então, tudo depende de uma série de fatores, né? Inclusive do tempo histórico. Se isso fosse dito lá para trás, você pode interpretar de N formas, mas se você estiver em 2020, né, que é quando eu estou gravando esse vídeo, essa é a perspectiva mais usual, digamos assim. Ficar em casa seria um baita sinal, né, de amorosidade. E pedir para sair para brincar na rua seria irresponsabilidade. Percebe como isso é super interessante? Você tem que contextualizar de diversas formas, inclusive o tempo histórico. Você tem que pensar onde que você está, qual é a sociedade que você vive, o tempo que você está. São muitos fatores que estão envolvidos em tudo aquilo que a gente for viver, que a gente estiver experienciando, percebe? Mamãe disse que eu entendia tudo isso. Ela disse que entendia tudo isso, mas estava curiosa em saber onde que eu queria chegar. Mas antes havia mais um passo preliminar a ser dado. Então eu nunca posso lhe dizer, você disse isso. Só posso dizer, isso é o que eu ouvi você dizer, tá certo? Mamãe assentiu que compreendia e concordava. Agora eu estava pronto a partilhar com ela algo que eu ouvira durante toda a minha vida. Se me ama e quer agradar-me, seja um sucesso. Faça-me orgulhosa de você.
Ou seja, isso aqui é o que ele estava falando, que ouviu a vida inteira. Se você me ama e quer me agradar, seja um sucesso. Faça-me orgulhosa de você. E aí ele continua. Salientei o fato de que podia ser o que ela nunca pretendeu, né? Ser que ela nunca pretendeu isso, ou mesmo deu a entender. Era apenas o que eu ouvira. E todo o problema, admiti, podia bem ser uma questão do meu modo de ouvir. Enfatizei que estava apenas partilhando isso com ela, a fim de não dramatizar as coisas de maneira estúpida e imatura. Quando não externalizamos os nossos ressentimentos em uma comunicação clara, nós os dramatizamos. Olhamos friamente, batemos portas e fazemos beiço. Finalmente adquirimos úlceras. Eu não queria que isso ocorresse com a minha mãe nem comigo. Ou seja, aqui ele está colocando como se fosse tipo uma rigidez da mãe dele, né? O ressentimento que ele coloca é como se a mãe tivesse sido muito exigente, né? Muito rígida para com ele, sendo que isso é só um ponto de vista. Pode ter sido que não. Ao pedir para que ele seja um sucesso, né? Que deixe ela orgulhosa, ela pode muito bem, né? Poderia muito bem ter pensado só na questão dos valores, né? Ele ser uma pessoa de muitos valores, de valores muito concretos, de princípios, de uma ética, de virtudes muito sólidas. Isso, com certeza, deixa qualquer mãe super orgulhosa. Isso é, a meu ver, uma baita forma de sucesso na vida, entende? Você pode muito bem ganhar super pouco em termos de dinheiro, né, de salário, mas você ser uma pessoa que tem muitos valores humanos, né, ética, né, respeito, empatia, compaixão, essas virtudes muito nobres. Isso é ter sucesso na vida. Essa é uma nova perspectiva, percebe? O sucesso, às vezes as pessoas pensam logo em dinheiro, em carreira, em ganhar muito, muito bem, né? Ter status, poder. Só que isso é um ponto de vista, percebe? E aí, ao expressar tudo isso, ele pôde, né, nesse diálogo franco com a mãe dele, se libertar desses ressentimentos que ele sentia de uma vida inteira, entende? Eu sabia que eu estava pisando em um terreno perigoso. A comunicação sempre tem um elemento de risco. Por isso, para tranquilizá-la, acrescentei que não exigia uma resposta. Certamente não estava levando a minha mãe a um julgamento. Assegurei-lhe que me lembrava de 1000 atos de amor e de 1000 sanduíches embrulhados em papel manteiga e colocados em maletas escolares marrons. Lembrava-me de 1000 meias que ela cerzira e de outros 1000 momentos felizes sentado em seu colo, enquanto ela lia para mim. Depois, também lhe agradeci, clara e efusivamente, por deixar-me dizer o que eu dissera. Agradeci-lhe por ter me deixado parecer ingrato e por deixar-me contar-lhe os meus sentimentos de ansiedade. Antes de terminar, assegurei-lhe que fora uma boa ouvinte. Também lhe prometi que, se algum dia ela tivesse algo que quisesse partilhar comigo, eu viria correndo. Tentaria ouvir com empatia. Receberia seu partilhar em minhas próprias mãos, gentis e gratas. Isso aqui é maravilhoso, ou seja, aqui, como ele está colocando aqui no livro, mostra que ela ficou totalmente a ouvi-lo, né? Ela foi 100% ouvidos, enquanto ele falava, enquanto ele expressava aquilo que tinha sido ressentimento por uma vida inteira. E muito provavelmente nessa conversa, ela falou para ele que essa questão do sucesso tem a ver mais ou menos com o que eu estava falando aqui, né? Que tudo que ela queria que ele fosse uma pessoa ética, uma pessoa com muitos princípios sólidos, né? De valores humanos. E ele se tornou tudo isso, né? O John Powell. Então, a mãe sempre o viu como um sucesso, né? Independente de qualquer coisa, né? Ele se tornou um grande escritor, um grande palestrante, né? Se tornou super reconhecido, né? Livros best-seller, mas isso é secundário, porque o que ela mais queria é que ele tivesse valores humanos, tivesse muita ética, sabe? E tudo isso foi conquistado. Isso que é incrível, né, gente? Continuando. Não era apenas um truque para sair do terreno perigoso.
era uma verdadeira expressão de gratidão. Quase no fim da vida da mamãe, um pequeno incidente fez-me perceber que, sem dúvida, ela desejava o sucesso mais para mim do que para si mesma. Mamãe tinha mais de 80 anos e já não enxergava bem. Ler e até assistir televisão era difícil para ela. Contei-lhe sobre uma correspondência de admiradores que estava recebendo e perguntei-lhe se gostaria que trouxesse algumas dessas cartas em minha próxima visita. Ofereci-me para lê-las para ela. Lembro-me claramente da sua resposta fatigada. Está bem, se você quiser, mas por favor, não traga muitas. Bem legal, né? Ou seja, ela estava sendo super sincera, né? De que ela não queria, assim, se sentir muito cansada, né? E, assim, poucas cartas já seriam suficientes para ela ficar super feliz, orgulhosa do filho e tudo mais. Ou seja, ela se mostrou extremamente sincera ao falar dessa forma com ele, né? E durante todo o caminho para casa, sentia-me novamente grato por ela ter um dia me deixado ser eu mesmo, por ter me deixado ter os meus pensamentos e sentimentos e por me ter aceito como eu era nessa ocasião. Com muita frequência, quando estamos partilhando os nossos assim chamados sentimentos negativos, sem querer, podemos fazer parecer como se fosse um julgamento, um desafio, um confronto. Muito obrigado por deixar-me ser eu mesmo e por deixar-me contar-lhe a respeito. No final, põe as coisas em perspectiva. Também dá um contexto ao nosso partilhar que esclarece e classifica nossa autorrevelação como uma dádiva de nós mesmos. Nossa expressão de gratidão torna claro que esta dádiva não era uma mal disfarçada acusação ou manipulação. Era apenas uma dádiva, sem nenhuma condição. E aí ele conclui o capítulo dizendo: obrigado por escutar. Ou seja, aqui, só para concluir, né, isso é que é o importante. É a gente saber que quando a gente se comunica, quando a gente fala daquilo que a gente está sentindo, inclusive aquilo que é negativo, tudo que a gente quer é ser acolhido, é ter ouvidos atentos, que não fiquem julgando, que não fiquem condenando, que não fiquem dizendo faça isso, faça aquilo. Ou seja, em outras palavras, é o que um terapeuta faria, né? Ou seja, eu não estou aqui dizendo que você seja um terapeuta, trabalhe com isso, mas que esse é um dos princípios básicos de um bom terapeuta e que todos nós podemos colocar, pelo menos em parte, na nossa vida. Nós sermos ouvidos atentos sem ficar dando pitaco, simplesmente ouvir com acolhimento e dando um pedaço do nosso tempo, que é um pedaço da nossa vida, né? O tempo que a gente dedica para ouvir alguém é uma parte da nossa vida que nós estamos dedicando ao outro. Essa é a maior de todas as dádivas. Então é com isso que eu concluo esse capítulo, né? Só relembrando a você o que você já sabe, né? Tenha essa consciência do quão valoroso é ouvir, né? Você ouvir com total atenção. Você vai estar dando o maior de todos os presentes, muito mais valioso do que qualquer coisa material, que é a sua própria vida, ao ouvir com plena atenção o que a outra pessoa tem para lhe dizer. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões tão profundas, tão necessárias, né, para esse nosso mundo, para que a gente mude de vida, né? Nós tenhamos mais recursos, nós sejamos pessoas mais amorosas, né, mais empáticas. No próximo capítulo a gente vai começar uma nova parte do livro, né? Como eu falei, esse livro ele é dividido em partes. A gente vai para a parte 3, a gente vai começar a parte 3 desse livro, que é muito mais focado na questão da importância da escuta, né? Nesses capítulos foi falado muito sobre formas de nos comunicarmos, né? Trouxe muita coisa de PNL, né? Várias coisas de psicologia, de psicanálise. Agora a gente vai entrar numa parte que é mais profunda ainda, que fala sobre essa importância do ouvir, do quão transformador nós sermos bons ouvintes. Certo, gente? Então eu aguardo vocês nos nossos próximos estudos, que a gente já vai começar uma nova parte do livro. Um grande abraço e até mais.